Bom dia a todos e a todas, principalmente a você que está chegando agora, que está entrando aqui no nosso Congresso Florestas Online 2024, nossa nona edição, e começando agradecendo aos nossos patrocinadores, a VXS, a Armogen, a Equilíbrio Equipamentos, a Maxitri, a Dinagro e a 1,5 grau. Muito obrigado pela parceria de sempre que nos possibilita estar fazendo aqui nossa transmissão ao vivo e gratuita para você que está em casa. Me perguntaram ontem, vai ter certificado? Sim, vai ter certificado. Se você se inscreveu, colocar seu nome, o seu endereço, do seu e-mail, 15 dias após o evento, você recebe aí o certificado no seu e-mail. E vamos dar logo o bom dia para o nosso primeiro palestrante de hoje. Bom dia, Mário Grassi, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia a Mário, eu sei que todos. você tá andando bastante. Você está onde hoje? Estamos aqui no Pará, no interior do Pará, cidade de Mãe do Rio. Fica perto de onde? Mãe do Rio fica aqui entre Belém e Paragominas, no E, que- Nordeste paraense. e qual trabalho que vocês estão fazendo aí? Sei que você vai falar mais, mas eu fiquei curioso. Qual trabalho exatamente vocês estão fazendo nessa área aí hoje? Então, três dos nossos projetos ficam localizados aqui nessa região, nas cidades de Tomé Açu e Pixuna do Pará, em Mãe do Rio. Essa foto aí, que eu acho que não sei se o pessoal já está vendo, meu primeiro slide, vai ser uma foto do nosso primeiro projeto que a gente se orgulha muito. Então, Já vou mostrar já já. nós estamos aqui, Paulo, É isso aí, pronto, tá aí. aí, ó. Essa foto aí, a parte esquerda do vídeo aí, é quando a gente chegou aqui em Mãe do Rio, a Fazenda Turmalina, o nosso primeiro projeto. E 10 meses depois é essa foto da direita. Pode ver que é o mesmo quadro, depois das nossas operações, focando sempre na remoção de carbono da atmosfera através do reflorestamento de áreas degradadas. Bom, eu sei que você vai falar bastante hoje sobre esse assunto, mas antes eu queria dar bom dia aqui para o pessoal que está entrando aqui. O Irving Hugo Hessel Filho. Bom dia, Paulo. No aguardo para as conversas de hoje, em especial meu amigo Mário da Mombach, da qual me orgulho de participar com os treinamentos em prevenção de combate a incêndios florestais. O Luiz Vitale está falando lá de. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Está falando em Carnación, no Paraguai. Murilo Neves, bom dia a todos. E o Irving está falando de Florianópolis. O Manuelzito Botelho, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Murilo Neve, também, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Maria Easter, bom dia a todos. Belo Horizonte, Minas Gerais. Fábio Melo Pontes, bom dia. Sara Fialho, bom dia a todos. Gabriela Ferreira, de Belo Oriente. Silva Silvia, bom dia. Silvia, pode se inscrever? Sim, pode escrever. Durante todo o congresso, pode escrever a hora que você quiser. A Valquíria, bom dia de Araxá, Minas Gerais. E Deodato Costa, excelente dia a todos. Deodato Costa é um dos nossos palestrantes. Mas não vamos perder mais tempo, não, porque a palestra é sua e o tempo é seu. É com você, Mário. Obrigado, Paulo. É sempre um grande privilégio participar aqui dos seus eventos. Eu fico sempre muito feliz quando recebo um convite, principalmente aí para conseguir participar de toda a contribuição que você promove no setor florestal, né? Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí nesses anos todos e pela amizade que a gente desenvolveu. É muito bom fazer parte dessa imensa contribuição que você traz para nós. Vamos lá, então. Bom dia a todos. Como eu estava falando, essa foto traz muito orgulho para nós da Mombac. É o fruto, né, do nosso primeiro projeto, uma floresta de 10 meses que vocês podem perceber, multidiversa. Nesse projeto, aqui na cidade de Mãe do Rio, na Fazenda Turmalina, a gente plantou mais de 100 diferentes espécies. E eu vou contar para vocês um pouquinho da história da Mombac. Explicar um pouquinho o que é a empresa, o que a gente faz, e assim tentar expor para vocês quais são os grandes desafios que a gente enfrenta nas operações para projetos de carbono de alta integridade.
Meu nome é Mário Grassi, né? O Paulo me apresentou aí rapidamente, mas eu tenho 25 anos de setor florestal, 22 deles plantando eucalipto para abastecimento das fábricas de papel e celulose, né? Passagens aí pela Votorantim, que depois virou Fibria e depois Suzano. 3 anos atrás eu fiz uma mudança de carreira e ingressei aqui na primeira equipe contratada na Mombac, assim que a empresa foi fundada. E, e temos uma dinâmica super diferente de trabalho. Uma startup tem uma cultura totalmente diferente do mundo corporativo, organizado e cheio de processos. Está sendo uma experiência maravilhosa que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês. A Mombac, ela é fruto aí da união das ideias do Peter Fernandes e do Gabriel Silva, são os nossos dois founders. São dois profissionais que vêm da área de tecnologia, né? Um teve passagens pelo Google e depois pela 99 Táxi. O Peter, né, transformou a 99 Táxi aí no primeiro unicórnio brasileiro, né, a primeira startup brasileira que passou a ter um valuation, né, de mais de $1 bilhão. E o Gabriel Silva integrou a equipe que construiu o Nubank, né? Foi o CFO do Nubank, preparou o Nubank aí para abertura de capital com um valuation de $10 bilhões, né? Então, duas pessoas do mundo de finanças e do mundo da tecnologia que se juntaram pelo ideal de tentar ajudar o mundo a solucionar as questões climáticas, contribuir para que isso aconteça, né? Ao formar a Mombac, a gente viu que tínhamos 3 grandes desafios, né? Um desafio era capitalizar a empresa, era como a gente vai financiar a nossa ideia de remover carbono da atmosfera através de reflorestamento. Uma outra será que nós encontraremos clientes que gostariam de comprar o nosso carbono no preço em que vai fechar as contas no nosso fluxo de caixa? E um terceiro grande desafio é como produzir o carbono através do reflorestamento. Em teoria parece fácil plantar florestas, mas eu vou tentar passar para vocês alguns dos desafios que a gente vem enfrentando. Esse primeiro desafio de capitalizar a empresa e financiar os projetos não é que foi fácil, mas se mostrou um desafio superável. A gente tem aí hoje, levantamos um fundo no início do ano de 2023 de $135 milhões, com grandes investidores aí, a AXA, né, a CPP canadense, a Bain Capital, a Rockefeller Foundation, outros investidores menores que formaram esse fundo. Então a gente conseguiu capitalizar a empresa de uma forma muito rápida e com um volume de capital muito bom para financiar os nossos projetos. Com relação à venda do carbono, que era o nosso segundo grande desafio, a Mombac hoje pode dizer que ela está praticamente sold out de carbono. Quer dizer, praticamente toda tonelada de carbono que a gente remover da atmosfera, ela já tem um cliente destinado através dos contratos os off-take agreements que a gente tem com Microsoft e outros clientes, por exemplo. Então, também foi um desafio que se mostrou superável. Então, recai sobre nós o grande desafio agora, que é ter o carbono para pôr no mercado, né? E aí a gente passa por essa etapa operacional, que é conseguir terra, formar a floresta, quantificar e certificar esse carbono como de alta integridade, e aí sim pôr esse carbono no mercado. Então, pessoal, eu já falei um pouco o que a gente faz, mas a gente quer fazer isso de forma significativa, né? Encontrar terras, fazer os nossos plantios e colocar o carbono no mercado,
em escala industrial. O que que é em escala industrial? A gente vê muitos, né, no passado, projetos. O plantio de florestas nativas sempre foi para compensação ambiental no Brasil, e a gente via quase que uma escala artesanal de plantio. O que a gente está querendo fazer é realmente colocar uma escala comercial, industrial nos plantios de florestas nativas, trazendo tecnologia, mecanização, quer dizer, tudo aquilo que o Brasil é muito bom na silvicultura de florestas comerciais, aplicar nas florestas nativas para que a gente tenha grande escala e consiga realmente ser significativos nas soluções climáticas. E aí, assim, o porquê que eu já falei algumas vezes de alta integridade, porque esse é o carbono que a gente acredita ser o mais valioso, e a gente tem toda uma cadeia que precisa ser remunerada para que a gente feche o nosso projeto, e a gente vê a escala da integridade do carbono dessa maneira, né? Ter uma certificação hoje, que a Verra, por exemplo, é a certificadora mais conhecida, é apenas um padrão de mercado. Nós precisamos evoluir para ter co-benefícios, uma certificação aqui da CCBA, que seria a questão social e a questão ambiental dos nossos projetos, quer dizer, esses benefícios colaterais que um projeto de carbono pode trazer para a comunidade, para a região em que ele se instala. Nós queremos ter um carimbo aqui de advisors que conhecem profundamente o nosso projeto, acreditam nele e tem muita credibilidade, como, por exemplo, a Conservation Internacional, que está com a gente no nosso board de conselheiros, nos auxiliando e validando, né, e sugerindo e recomendando como a gente deve montar os nossos projetos para que eles tenham realmente essa alta integridade. Aí a gente também coloca os nossos projetos sob a guarda dos standards da International Finance Corporation, que são standards extremamente exigentes, principalmente de projetos, olhando para a parte socioambiental e humanizada de todas as ações que a gente toma. Então, tendo esse aval da IFC, também cacifa os nossos projetos para ter produtos, né, para ter crédito de carbono de alta integridade. E aí a coroa, né, a cereja do bolo é esse carbono ser aceito pelos clientes que têm as maiores exigências com relação a projetos de carbono. A Microsoft faz uma diligência muito detalhada, independente de todas essas certificações, ela faz a diligência dela para validar o carbono que ela está comprando. Então, ter um contrato assinado com a Microsoft é realmente o carimbo de que o carbono que está sendo produzido nos nossos projetos é de muita qualidade. E como a gente faz isso, né? A receita que aí a gente trouxe para a Mombac nós conhecemos os desafios que nós vamos enfrentar, alguns deles, outros nós teremos que enfrentar de surpresa. Nós estamos operando num setor relativamente novo, numa atividade relativamente nova, numa região que não tem a infraestrutura e as condições bem desenvolvidas para receber grandes projetos. Então, como a gente vai enfrentar esses desafios? Construindo uma equipe exatamente com os melhores profissionais do mercado. Então, essa sempre foi uma premissa muito forte do Peter e do Gabriel ao formar a empresa, que foi construir um time exatamente com os melhores profissionais do mercado para enfrentar esses desafios e ter a criatividade e a dinâmica para que a gente enfrente os desafios que chegar, né, ser inovador e ser pioneiro em algumas ações. Agora, entrando mais nos desafios operacionais, que é
o recheio do sanduíche, né? Então a empresa está capitalizada e a empresa tem clientes para vender o seu produto, nós precisamos produzir. E a gente entra nos desafios operacionais, um deles é terras. A gente, através de muito estudo, definiu a Amazônia, o bioma amazônico, como o palco dos nossos projetos. E a gente sabe das dificuldades fundiárias que a gente tem nas terras amazônicas. A gente desenvolveu dois grandes opções para aquisição de terras ou para, né, conseguir trazer terras para os nossos projetos. E, claro, a gente tem que ter uma estrutura muito robusta de diligência nos nossos negócios. A gente pode, por exemplo, a gente tem, né, projetos em terras próprias, então a Mombac adquire, compra as fazendas e instala os seus projetos. Um exemplo é a Fazenda Turmalina, aqui em Mãe do Rio, no Pará. Ou a gente pode também fazer uma parceria com os proprietários de terra, que é o exemplo da Fazenda Três Irmãos, lá em Tomé Açu. Muitos proprietários de terra precisam regularizar a sua fazenda do ponto de vista ambiental. Então, às vezes, ele tem que ter 50% da área aberta só e ele tem 80%. E ele começa a sofrer pressões do mercado, ainda muito incipientes, eu diria, para que ele compense ou para que ele refloreste essa área dele que está aberta e deveria estar fechada. Para fazer isso, ele perde receita, a não ser que ele entre num projeto de parceria com a Mombac, em que ele consegue se tornar compliance ambientalmente da sua propriedade e ter uma receita com a venda dos créditos de carbono. Então, com essas duas soluções, a gente está conseguindo construir um pipeline de terras muito interessante e com uma robustez de uma estrutura de diligência legal em relação à documentação das fazendas. A gente está evoluindo rapidamente, crescendo rapidamente na base florestal para os nossos projetos. Um outro desafio, e isso talvez seja o que a gente é mais questionado e a imagem, né, a percepção do mercado é que mudas é um grande desafio, que mudas é uma dificuldade para os nossos projetos de restauração ambiental, né, usando mudas nativas. Mas como a Mombac tratou esse assunto, né? A gente fez um mapeamento do Brasil todo e identificamos mais de 140 viveiros distribuídos pelo Brasil com capacidade para a produção de mudas nativas. Ranqueamos esses viveiros com os critérios de capacidade produtiva, tecnologia empregada e um critério comercial, quer dizer, o custo da muda. Começamos a conversar do top 1 aí do nosso ranking e fomos descendo, firmando contratos, trazendo para esses viveiros a segurança de um contrato economicamente equilibrado e também transferindo tecnologia para viveiros que têm o potencial, porém são viveiros em que nunca foi investido. Então a gente traz máquinas de paper pot para esses viveiros, treinamento, enfim, bobinas, bandejas, o que o viveiro precisar para se tornar um fornecedor de mudas Mombac dentro do nível de qualidade que a gente precisa das mudas, a gente faz para montar essa rede de abastecimento de mudas. O mercado tem uma capacidade de produção de mudas nativas muito grande, adormecida. Os viveiros têm uma insegurança em função de projetos passados que não se concretizaram, em que os viveiros tiveram muita dificuldade, perderam até muito dinheiro. Então, fazer contratos criativos em que a gente consegue dar segurança para o viveiro e receber em troca flexibilidade do abastecimento e qualidade de mudas na quantidade, na espécie que a gente precisa, é super importante. Dessa maneira, a gente consegue resolver o grande desafio de abastecimento de mudas que a gente tem. Um outro grande desafio é o manejo. As florestas nativas
foram, em sua maioria, né, plantadas com o objetivo de recobrimento de solo, com o objetivo de restaurar ambientalmente uma área que sofreu algum impacto antrópico. E hoje não, hoje o que a gente quer? A gente quer florestas nativas de altíssima produtividade focadas em carbono. Então a gente precisa ter rápida remoção de carbono da atmosfera, mas a gente também precisa ter longevidade da nossa floresta. A gente quer ter carbono durante todo o ciclo da floresta. E, para isso, a gente precisa construir um manejo de formação florestal muito específico, que passa por um ponto super importante, que é a definição do nosso mix de espécies. Que espécies nós vamos plantar em cada local? Parece muito fácil falar que nós vamos ter nós estamos plantando projetos na floresta amazônica, então vamos trazer espécies amazônicas. É muito mais complexo que isso. Eu trouxe esse quadro aqui, né? Todas as pessoas acho que tiveram experiências no setor florestal, na parte técnica acabaram se deparando com esse esquema aqui em algum momento, que é como a gente define a produtividade da floresta, sendo que ela tem uma produtividade potencial determinada pela genética que você aplica e por condições do sítio, né? E esses são os fatores determinantes do potencial produtivo. A gente passa para fatores limitantes, que seria a disponibilidade de água e nutrientes que você consegue oferecer naquele sítio. E aí a gente entra para os fatores operacionais, que são os fatores que podem roubar a produtividade daquela floresta, que são mato competição, pragas, doenças. Realmente a qualidade operacional é que vai definir sua produtividade. Eu deixei aqui exatamente os termos do setor de florestas comerciais. A gente está falando em IMA, né, que é o incremento médio anual, que pode ser, claro, usado também para florestas nativas. Mas o nosso costume é olhar ele em metros cúbicos por hectare ano, né, e não em toneladas de carbono removidos por hectare ano, que é a nossa métrica. Mas ele está falando aqui em clone adequado, e a gente fala, né, o clone adequado é o nosso blend de espécies que vai determinar o potencial produtivo daquele site, né? Então, trabalhar muito bem na escolha das espécies para cada projeto é essencial, como você ter a alocação clonal para uma floresta de eucalipto ter sucesso, a alocação do seu blend, a escolha do seu blend de espécies para um projeto de florestas nativas é essencial. E aí, como que a gente faz isso, né? A gente procura ter alguns critérios. Claro que a gente avalia solo, a gente avalia clima, a gente avalia a precipitação da região, a gente avalia a profundidade de lençol freático, mas a gente precisa de espécies que tenham alta taxa de sobrevivência. Eu peço desculpas aqui que alguns slides estão em inglês, eu fui fazendo uma coleta de slides aqui de várias apresentações, mas a gente precisa ter uma alta taxa de sobrevivência das nossas espécies. Nós queremos uma tolerância alta ao estresse, principalmente estresse hídrico e as potenciais mudanças climáticas que a gente mapeia nos nossos projetos. E, claro, tem que ser espécies que vão ter uma alta remoção, um potencial de remover muito carbono da atmosfera. Com esses critérios, a gente vai lá e seleciona as espécies ideais para cada projeto nosso. E a gente tem uma outra variável, que é a longevidade do nosso projeto. Então, a gente precisa ter espécies que vão crescer rápido, que vão sombrear a nossa área para permitir que outras espécies que crescem mais lentamente, mas que tenham uma longevidade maior, para garantir a sucessão dentro da floresta, possam se desenvolver. Então, a gente ainda tem que encaixar nesse quebra-cabeça o que é espécies de recobrimento e espécies de diversidade, que são aí as espécies, né, de rápido crescimento e aquelas que crescem mais lentamente. E aí a gente pode falar também de outros desafios que a gente tem no manejo florestal, que é, por exemplo,
a questão do que a gente não controla, né? De temperatura, radiação, disponibilidade de água. Então, todos esses fatores que são inerentes ao sítio, como que a gente contorna e potencializa eles? Através da escolha das áreas em que a gente vai operar. Então, a gente tem uma modelagem geoespacial que filtrou praticamente o mundo todo para nós, chegando numa grande área que é o bioma amazônico, chegando usando diferentes critérios, até critérios de custo de terra, vocação dessa terra, cobertura de solo, potencial de sequestro de carbono, custos operacionais, para que a gente selecionasse exatamente as regiões em que a gente quer operar. Então, pensando em elegibilidade, no potencial de carbono, pensando em custo da terra, custo de reflorestamento, riscos climáticos e infraestrutura, a gente definiu diferentes regiões em que a gente pode atuar para prospectar terras para os nossos projetos. Com isso, a gente procura resolver essa questão que, depois da terra comprada, é muito difícil você interferir. E aí vem um outro desafio que é nutrientes e mato competição. Por que eu destaquei esses dois aqui? Porque vocês imaginem que eu estou plantando mais de 100 espécies num projeto. Para cada talhão, a gente procura ter pelo menos 30 espécies diferentes, de 20 a 30 espécies diferentes. Então, você imagina que cada espécie responde ou necessita de uma nutrição diferente. Então, como eu vou adubar a minha floresta, sendo que cada uma das mudas que eu estou plantando ali tem uma resposta diferente, uma demanda diferente por nutrientes num momento diferente. Aí, claro, tem diversas soluções para isso. Ainda é um desafio, tá? Não existe uma bala de prata que resolva os nossos problemas. Mas tem adubos de liberação lenta, tem uso de inoculantes, uso de produtos biológicos que nos ajudam, mas a gente está aprendendo muito. Quer dizer, a gente ainda precisa desenvolver muita tecnologia e, por isso, a nutrição da floresta biodiversa ainda é um grande desafio. E quando a gente vem para mato competição, que é um ofensor muito forte, principalmente aqui no bioma amazônico, onde a gente tem praticamente uma estufa a céu aberto, muita umidade, muita temperatura, muita radiação. Isso é ótimo para a floresta, mas também as plantas daninhas adoram. E a gente está falando de diversas espécies com tolerância diferentes a herbicidas. O pré-emergente é uma grande dificuldade, um grande desafio para nós. Os fabricantes de produtos vão trazer soluções milagrosas para nós, nós testamos todas e não encontramos ainda o manejo perfeito para uso de pré-emergente nas nossas florestas, principalmente porque a gente aplica uma remonta over the top e sempre tem uma ou outra espécie que sente muito uma fito. Então, o mato é um grande desafio também porque as espécies crescem de forma desuniforme. Aquela uniformidade que a gente vê numa floresta comercial de eucalipto ou de pinos, a gente não vê numa floresta nativa. Então, como é que eu mecanizo a mato competição quando eu tenho árvores muito grandes e árvores pequenas convivendo juntas? O nosso risco de deriva é muito grande. Então, o manejo do mato competição também é um grande desafio. Nós não estamos partindo do zero. O eucalipto desenvolveu o seu manejo e o seu melhoramento genético, triplicando a produtividade florestal nos últimos 50 anos. Nós temos que fazer isso para a nativa. O eucalipto já traçou o caminho para nós. Então, nós temos que fazer, na mais boa e velha old school, muito experimento. Nós precisamos conhecer a floresta nativa da mesma maneira que a gente conhece a floresta de eucalipto. E, de preferência, levar 10 anos para triplicar a produtividade e não só 50. Então, esse é um desafio muito grande, mas nós estamos com as mangas arregaçadas, com a faca nos dentes, fazendo muita experimentação, gerando muito conhecimento de florestas nativas, seguindo muitos dos experimentos que lá atrás foram feitos nos eucaliptos para descobrir qual é a resposta, qual é o impacto do mato, qual é a resposta da adubação, que espécies a gente deve
excluir da nossa lista porque elas são elas não são tolerantes, por exemplo, a qualquer sinal de herbicida ou qualquer contato com herbicida. Então, nós estamos realmente trabalhando muito para conseguir desenvolver um manejo florestal em florestas nativas de forma produtiva, da maneira como a gente vê um exemplo muito bom na silvicultura de eucalipto. E aqui eu trouxe dois grandes exemplos, né? Como a gente tem uma cultura muito voltada para a tecnologia, e são duas curiosidades muito recorrentes em perguntas que a gente recebe, como vocês medem o carbono, né? E a biodiversidade? Como que vocês vão medir biodiversidade para comprovar para os seus clientes que vocês estão trazendo riqueza com o seu projeto e que aquele carbono realmente existe, né? Uma característica dos projetos de remoção de carbono é que o carbono está fisicamente lá na floresta. Você consegue lá pegar nele e medir o carbono para conseguir colocá-lo no mercado, né? Então, a empresa desenvolveu tecnologias para mensuração do carbono, basicamente uma mensuração da biomassa através de curvas alométricas e não volumétricas, como a gente costuma usar no setor florestal, mas é muito complexo. A gente precisa ter tecnologia de imageamento associado a tecnologias de LiDAR, associados a medições de campo, para desenvolver curvas que realmente sejam seguras para nós e deem, claro, a segurança para os clientes de que aquele carbono que eles estão comprando realmente existe em campo. E a biodiversidade é uma técnica que eu acho genial, né? Desenvolvida junto com o Imperial College de Londres, a gente vai literalmente gravar os sons da floresta. Então a gente vai, ainda quando o projeto nosso é um pasto, grava os sons, né, deixa microfones espalhados pela fazenda, gravando o som da floresta, e depois de 3 anos, depois de 5 anos, a gente vai lá e grava novamente os sons da floresta. E existem modelos, aí, algoritmos que analisam o som e conseguem identificar nos diferentes sons que foram gravados o acréscimo de biodiversidade que você teve entre seu baseline e a sua segunda medição e a terceira medição. Então, assim, uma tecnologia fantástica, super inteligente e escalável, né? O que você precisa é ter microfones gravando o som da floresta, quer dizer, você pode replicar isso para muitos projetos. Você não precisa mais ficar capturando animais ou fotografando animais e catalogando para ter uma noção do incremento de biodiversidade. Isso aliado, claro, à coleta de água e materiais da floresta e análise de DNA. Quer dizer, você coleta a água da floresta, vai para o laboratório e consegue identificar os diferentes DNAs que contém naquela água. E claro, você coleta água no baseline e depois você coleta água novamente 5 anos depois, você vê um incremento na quantidade de DNA que tem naquela água e, portanto, o incremento na biodiversidade que o seu projeto ali está proporcionando. Por fim, pessoal, eu gostaria de concluir trazendo esse slide aqui que mostra que reflorestamento é a principal solução, a solução que tem o maior potencial para remover carbono da atmosfera. Então, de longe, a principal solução, a que vai impactar mais, a que vai ser mais significativa na busca por uma solução climática. Então, o reflorestamento de longe, vocês podem ver aqui no gráfico, ele tem um potencial de remoção de carbono muito maior que qualquer outra solução estudada até hoje. E nós temos o Brasil como um país tropical que oferece solo, clima, chuva, enfim, toda um arcabouço de produtividade que a floresta precisa, além
da gente ter muita terra, né? Você veja que a perda aqui de cobertura vegetal nos últimos 20 anos, aí, vamos colocar de 2000 a 2020, foram de 42 milhões de hectares no Brasil. Então, não falta espaço para a promoção de projetos de reflorestamento. O que é interessante de tudo isso que eu estou trazendo para vocês é que a gente não vai conseguir solucionar os problemas climáticos através de filantropia e boas intenções, como se tentou muito nos últimos anos. As pessoas que estão aqui trabalhando para trazer soluções climáticas, elas precisam, isso precisa ser encarado como um business. A gente precisa ter retorno aos investimentos que, que essas instituições estão fazendo. Então, quando a AXA, quando a CPP investem em empresas de projetos de carbono, elas estão, claro, diversificando seu portfólio de investimentos com projetos ESG, o que fica bonito no marketing, mas elas cobram da gente muito o retorno a esse investimento. E o setor, né, o mercado de carbono, entende isso e ele está se acomodando para que esse retorno venha para as instituições que estão fazendo esses investimentos. Então, realmente, não é a filantropia que vai salvar o mundo, tá? A gente trazer soluções rentáveis que tragam como resultado esse potencial de remoção de carbono, que é o que a gente precisa para soluções climáticas. Paulo, é o que eu trouxe de material, eu fico à disposição aí, espero que a gente tenha tempo para perguntas e que a gente consiga discutir um pouco aí o que o pessoal tem de dúvida ou de questionamento. Obrigado, Mário. Está aí o contato do Mário, mario@mombac.com, para quem quiser ter mais informações do Mário. Obrigado ao nosso diretor por colocar. Volta nós dois aqui. Mário, você pode parar de compartilhar a sua tela para a gente poder conversar nós dois aqui. Vamos lá. O Anderson Van Trova, bom dia. Pessoal da Areia Floresta de Mato Grosso, bom dia, pessoal. Areia Floresta de Mato Grosso, acompanhando o evento. Parabéns aos idealizadores e palestrantes. Luiz Alberto Batista de Moraes, está falando lá de Além Paraíba, Minas Gerais. Adalberto Brito, bom dia, pessoal. Vitória da Conquista, Bahia. A Renata Moisés, bom dia. Ângela Noma, bom dia. Itaúnas, Conceição da Barra, Espírito Santo. Ítalo Felipe Teixeira, São Gabriel, Rio Grande do Sul. O Alisson Simão, de Palmas, no Paraná. Amanda Fonseca, de Caraguatatuba, São Paulo. E vem a primeira pergunta, que é da Florestal Repinho. Parabéns pela apresentação, Mário. Em relação a florestas plantadas, como você avaliaria a questão dos créditos de carbono? Qual a principal diferença na questão do carbono de plantadas para nativas? Excelente, obrigado pela pergunta. Legal ver nomes conhecidos aí. Um abraço para o Van Troba. O carbono, ele precisa obedecer 3 grandes critérios para validade, para aceitação dele no mercado. Um deles é a adicionalidade, o outro é a contenção ou o rastreio do líquido, que é o deslocamento de produção que um projeto de carbono de remoção pode causar, que é quando eu planto uma área de pasto, eu estou tirando o gado do mercado. Para o mercado se acomodar e produzir aquele gado que o meu projeto provocou a retirada do mercado, o medo é que desmate-se área para produzir mais gado. Então, como eu estou transformando pasto em floresta, alguém em outro local vai transformar a floresta em pasto para compensar aquilo que eu fiz na produção de gado. Então, eu tenho que cuidar do leakage, né? Eu posso explicar depois como a gente faz isso também, mas esse é um critério muito importante para a certificação do carbono. E tem um outro critério no carbono, que é a durabilidade. Empresas como a Microsoft, por exemplo, ela quer comprar carbonos que vão ficar, que você tem que garantir a fixação daquele carbono por 100 anos, né? Então, quando você analisa esses 3 grandes critérios,
Você vê as diferenças entre as florestas comerciais, né, as florestas plantadas de eucalipto, de pinos, e as florestas nativas que vão ser, entre aspas, aqui, permanentes. O eucalipto, ele sempre tem um destino comercial, por exemplo, a celulose, por exemplo, lenha, por exemplo, carvão, né? É, e, e isso rouba a adicionalidade do projeto de carbono. Então, o que o mercado se pergunta é: você plantaria esse eucalipto se não fosse pelo mercado, pelo carbono? Aí o cara fala assim: não, eu planto pela celulose, eu planto pelo carvão. Então esse projeto perde qualidade em adicionalidade, porque ele não está sendo feito exclusivamente pro carbono, ele está sendo feito para a celulose. Esse projeto já é viável com a receita da celulose ou do carvão. Então você não precisa de um incentivo que é a venda do crédito de carbono para esse projeto. Então, a floresta comercial perde aí. Quando a gente fala em durabilidade, é a mesma coisa, né? A floresta de eucalipto, quando chega com 7 anos, você colhe e leva para a indústria. Acabou o carbono, né? Ou você queimou no carvão para fazer o carvão, ou você transformou aquilo em celulose. Então, assim, ela perde também na durabilidade. E o líquido não é um conceito que é visto pelo setor florestal ainda, né? Essa questão de, ó, Foi, travou. Travou um pouco. Vamos ver. Acho que travou lá. Ele está lá no meio do Pará, está num hotel, acho. Ou lá está na sede da empresa, né? Vamos ver se ele volta aqui. Agora caiu a internet dele. Vamos esperar um pouquinho, depois a gente edita esse pedaço e já fica mais fácil. Tem muita gente entrando aqui fazendo perguntas aqui. Vamos ver se ele volta logo. Bom, enquanto isso, é mais fácil ele entrar e sair e entrar de novo, né? Vamos lá. Então, o pessoal que está agradecendo aqui, ele saiu, realmente saiu, ele vai voltar já já. Agradecer aqui a Milex S, a Arbogen, Equilíbrio Equipamentos, a Maxtria, a Dinagro e a 1,5 grau, e são as empresas que estão patrocinando o nosso Congresso Florestas Online para que você possa ir na sua casa, no conforto do celular, do trabalho, até eu estou assistindo aqui também aqui no meu celular ou na televisão, nessa sala, pelo YouTube, assistindo o nosso congresso. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, muita gente participando, fazendo perguntas aqui. Vamos esperar o Mário aí, ver se o Mário volta, porque é muito interessante. Você parece muito, olha, é uma história de sucesso muito interessante. É um desafio que a gente viu ele falando, é um baita desafio. Plantar nativas na Amazônia parece que é fácil, né? Mas não é fácil. Ele está voltando aqui, vamos ver. Realmente o Mário, eu conheço o Mário há muitos anos, né? Plantando eucaliptos. Aí você mudar para nativas é uma mudança de mindset assim muito grande, né? ô Mário, Paulo, voltou. tava indo bem, rapaz. A rede aqui em Mãe do Rio tava me surpreendendo de tão boa que tava, mas no final ela deu uma surpresinha. Porque eu falei, tá no meio do Pará e no meio da Amazônia, tá, o sinal tá bom. Tem que dar Pois é. Starlink. Starlink resolve tudo. Vamos lá, Mário, continua aí que tem bastante perguntas para você aqui. Tá, vamos lá. Finalizando essa parte, então, o legal das florestas comerciais, o que, que é? O pessoal tem viabilizado créditos de carbono nas florestas comerciais pelos co-benefícios. Então, ele fala assim: ó, eu faço um projeto de eucalipto, eu não preciso, teoricamente, né, a não ser pela responsabilidade moral disso, fazer projetos sociais de larga escala, fazer acompanhamentos de biodiversidades especiais e tal. Tem o cumprimento das certificações, normalmente FSC, mas quando você começa a fazer além disso, você fala assim: ó, o meu projeto está trazendo desenvolvimento social, econômico para a região, isso sim pode ser revertido em créditos de carbono de uma maneira legal. Isso valoriza o carbono que o eucalipto está removendo da atmosfera. Então, as florestas comerciais estão trabalhando nesses co-benefícios aí para viabilizar créditos de carbono. Vamos lá então para a nossa segunda pergunta aqui do Manuelzito Botelho.
Por que para créditos de carbono os olhares são voltados somente para o bioma amazônico, enquanto estudos apontam que a caatinga é mais eficiente no sequestro de carbono, Mário? Olha, a gente tem estudos, é interessante até a gente discutir, estudar isso, mas a curva de carbono para 50 anos de projeto na Amazônia é de 600, 700 toneladas por hectare em 50 anos. A gente sabe que no Cerrado isso chega a 200, quando a gente fala do carbono que a gente chama do above ground biomass, que é o carbono acima do solo. O Cerrado, a Caatinga, eles são quase que uma floresta de ponta cabeça, né? O carbono que está below ground, o carbono que está abaixo do solo, as raízes, é muito forte nesses biomas. Porém, a gente não tem estudos, né, profundos que nos indiquem exatamente como calcular ou como mensurar ou qual é o potencial de carbono below ground nesses outros biomas. Mas o carbono above ground é essa relação, é 700 contra 200. Por isso, o foco na Amazônia, né? Para que a gente... a produtividade de remoção de carbono na Amazônia é maior, apesar de a gente saber que tem biomas tão frágeis quanto a Amazônia que merecem atenção e projetos de reflorestamento. Vamos lá, o Jairo Marcos Perão, está em Itajaí, Santa Catarina. Amanda Fonseca, parabéns pela apresentação, ótimo conteúdo. Pedro Henrique Santos, bom dia. Pedro está em Santos Areiópolis. O Álvaro Leite, Instituto Ação Verde, no Mato Grosso. E o Marcos Kasmierzak, nosso palestrante. Satisfação em ver iniciativas bem estruturadas que garantam credibilidade ao processo. E pergunta, em muitos casos, ESG virou uma mera sigla de marketing. Quais modelos climáticos foram utilizados para a análise dos riscos climáticos? E para que horizontes? 2040, 2070? Legal. Nós temos um time de ciência na Mombac super preparado e até uma curiosidade, né? A Mombac é uma empresa 100% remota, com exceção das equipes operacionais que ficam nas fazendas. A gente procura abrir o nosso leque de profissionais para que a gente tenha os melhores do mundo, não os melhores que moram em São Paulo ou os melhores que moram no Brasil. Então, hoje a gente tem profissionais nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na Austrália, no Egito, e eu estou falando isso porque justamente um dos nossos cientistas que mora na Austrália desenvolveu modelagens de previsão de mudanças climáticas que eu não vou ter a menor capacidade de discorrer aqui ou me aprofundar neles, mas naquele modelo de land selection, que é a seleção das áreas em que a gente vai atuar, existe um layer da fragilidade climática das regiões desenvolvidos pelo Hawthorne, que é esse cientista que trabalha conosco, que nos dá tranquilidade da gente ir nas áreas menos vulneráveis. Então, aquelas áreas que vão sofrer menos as mudanças climáticas no decorrer dos anos. Então, é dessa maneira que a gente introduz a mudança climática nos nossos projetos através da busca de sítios e regiões menos vulneráveis. Vamos lá, então. Aí tá. Bom, Adalberto Brito. Bom dia, Paulo. Muitos projetos de restauração são engavetados ou executados precariamente por dificuldades na obtenção das mudas nativas, na qualidade e na quantidade, na quantidade e na qualidade. Como enfrentar esse problema? Você já falou, vocês mapearam aí todos os viveiros do Brasil, dando condições de melhor trabalho. Agora tem questão da logística também, né, Mário? Claro. A logística é um pouco, vocês vejam, né, maluca. A gente coleta a semente na Amazônia, leva para São Paulo, ou para Bahia, ou para Minas Gerais, produz a muda e depois leva a muda de volta para a Amazônia. Então, uma grande avenida nossa é o desenvolvimento de viveiros mais próximos aos nossos projetos. A gente tem hoje perto de 40% das nossas mudas produzidas no Pará, principalmente em função do desenvolvimento tecnológico de 2 viveiros na região
de Marabá ali, Eldorado dos Carajás, e um dos viveiros da Bahia, que se tornou um grande parceiro nosso, construiu um viveiro do zero no Pará, exclusivo para nos atender. Então, essas parcerias, nós estamos vendo que traz muito sucesso na migração da produção para locais logisticamente mais bem posicionados, Paulo. Vamos lá, nós estamos adiantados da hora, mas as perguntas estão muito boas. José Mauro de Almeida, bom dia a todos, da Viçosa, Minas Gerais. Alessandra Brito, o empreendedorismo socioambiental pode ser mediador nessa questão de valorizar o carbono com projetos socioambientais? Sem dúvida, sem dúvida. O co-benefício social e ambiental eu não diria que ele é um diferencial para os projetos de carbono, eu diria que ele é fundamental para um projeto de carbono de sucesso. Clientes sérios não querem acessar projetos de carbono que não têm uma segurança de impacto socioambiental muito forte. Então, sem dúvida, a gente precisa evoluir e trazer esse braço socioambiental de forma muito forte em todos os nossos projetos. E aí, mais a última pergunta aqui do Luiz Aquino. Não sei se foi respondida a pergunta do Florestal Repinho. Não falou sobre as florestas nativas de fato. Estão de pé e não foram plantadas, mas são mantidas pelos donos das terras. Olha, vamos lá. Tudo vai recair sobre os 3 critérios: adicionalidade, durabilidade e liquid. A floresta está lá em pé. O carbono já está removido naquela floresta. Você manter aquela floresta de pé não remove mais carbono da atmosfera. A floresta chega um momento em que ela estabiliza e ela só começa uma árvore morre e outra nasce. Então é o mesmo, assim, a quantidade de carbono é a mesma quando a floresta está nesse estágio estabilizado. Então, esse carbono ali é frágil em adicionalidade, ele já existe, ele já está lá. Para ter carbono em florestas já formadas, a gente entra nos projetos de REDD, né? Os projetos de REDD Plus, que é proteger essas florestas para que elas não sejam desmatadas, e com isso você está evitando a perda de carbono, você está evitando a emissão de carbono. Então, não é um projeto de remoção de carbono, é um projeto de evitar a emissão. E aí você entra numa discussão que é como você comprova que essa floresta que você está protegendo está ameaçada. Você tem que ler o futuro e falar assim, essa floresta vai ser desmatada e eu vou protegê-la e, portanto, não será desmatada e, portanto, eu posso vender créditos de carbono. Então, tem muitos Cs, tem muitos, né? É difícil uma comprovação física como tem nos projetos de remoção. Porém, existem técnicas que estão sendo aplicadas de control plots, de uma série de metodologias para que a gente tenha segurança na comprovação do crédito de carbono que não será emitido em função de deflorestamento de florestas protegidas. Espero ter Bom, respondido agora. ótimo. O Gideon Santos, Castanhal Pará, a logística é fundamental no sucesso econômico dos empreendimentos florestais, com certeza. E, bom, Mário, estamos adiantados da hora, já passamos aqui bastante tempo. O Delta Costa está fazendo mais uma. Mário, excelente palestra. Como o setor de crédito de carbono observa a floresta plantada de eucaliptos que substitui o consumo de combustíveis fósseis, como o coque, o gás, GIP, óleo, etc. Bom, eu vou pedir para você depois responder aqui no chat para o Deodato Costa, porque nós estamos adiantadíssimo da hora já. Eu queria as suas considerações finais, Mário. Bom, Paulo, eu queria te agradecer. O setor de carbono desperta muita curiosidade, né? Todo mundo que está muito ligado em floresta precisa se conectar e conhecer, né, mais profundamente como que os projetos de carbono funcionam. Existem muita oportunidade no mercado. A demanda por carbono e a necessidade de projetos de carbono é essencial para a sobrevivência da humanidade. Então, o setor florestal precisa voltar olhos e atenções ao setor de carbono. Existe espaço para todo mundo. A Mombac, ela não vê as empresas que entram nesse setor como concorrentes. Existe espaço e demanda para todo mundo,
e isso conecta ao nosso propósito. O nosso propósito é trazer soluções para os problemas climáticos. E a gente precisa de ajuda para isso, sozinhos a gente não vai fazer. Então, o mercado, o setor, precisa de muita gente trabalhando nessa direção. Obrigado, Mário. Nós fizemos recentemente, né, o nosso congresso Forest Carbon Brasil, aqui em São Paulo, foi um sucesso. Vai ser o primeiro, o ano que vem nós vamos fazer novamente esse congresso. Está abrindo portas para essa discussão que é fantástica. Olha, o que eu aprendi nesse congresso foi muito. Então, nós estamos agora divulgando os vídeos, está lá no nosso site, forestcarbon.com.br, para você quiser saber mais sobre esse mercado de carbono florestal. Obrigado, Mário. Vou pedir para o nosso diretor rodar a vinheta do nosso próximo palestrante. Roda, Guilherme. Obrigado, pessoal.